Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre da Ju. Palma! A Ju ela também tem um canal no YouTube aqui, ela fala sobre organização, desenvolvimento pessoal para adultos, né? Para adultos, no geral focado para adulto, mas jovens adultos também tiram proveito. E ela faz tudo, gente. Ela sapateia, ela faz reiki, ela atua. É assim, a gente gosta de pessoas assim, né? Mil utilidades. E hoje eu trouxe ela aqui para ela falar um pouquinho sobre a história dela. Ela também trabalha como professora, né? A gente tem algumas coisas em comum e vamos trazer umas reflexões aqui para o nosso vídeo de hoje. Primeiro, Ju, eu queria que você contasse um pouquinho sua experiência como professora, sua formação, trazer... Eu, por alguma razão, né, e aí eu vou usar, né, dentro da minha crença, que já era um chamado para fazer pedagogia. Sempre que eu pensei, desde que eu saí do ensino médio, quando eu pensava em fazer uma faculdade, eu pensava em pedagogia. Gostava de muitos outros cursos e eu acho que eu não fiz faculdade antes pela confusão mesmo, sabe? Eu gostava muito de biologia, sempre gostei de ciências, eu gostava muito de psicologia, eu gostava muito de história, inclusive história é um curso que eu ainda tenho vontade de fazer, assim, pra desenvolver mesmo, de tanto que eu gosto, sabe? Eu gostava muito, publicidade era uma faculdade que eu queria muito fazer, quem diria que um dia eu ia estar no YouTube, né? Mas eu já gostava de publicidade naquela época. Eu era muito confusa na adolescência, no começo da vida adulta, né? Muito confusa. Cheguei a fazer vestibular de pedagogia, sempre voltando pra pedagogia, nunca concluía, nunca ia, sempre tinha uma trava. E quanto mais o tempo ia passando, mais difícil ficava, sabe? Então tinha os dois lados. Tem o lado de que eu acho que eu fiz faculdade na época certa, porque eu já tava um pouco mais segura do que eu queria. Mas também tem o lado de que o tempo vai passando e a gente vai perdendo um pouco a mão, sabe? Eu não me mantive assim focada nos estudos. E acabou que quando eu tava trabalhando numa empresa de telecomunicação, né? Era telecobrança. Então é um trabalho muito complicado, né? Muito desafiador, porque quem que gosta de ser cobrado, quem que gosta de cobrar, né? Então, tanto que hoje eu sou ótima cobrando, porque se é uma coisa que eu aprendi a cobrar as pessoas, né? Aproveitei a experiência. E tinha o setor de qualidade, né, da empresa, que avaliava a qualidade do atendimento e tal. E eu sempre fui muito boa no atendimento ao cliente, porque a vida toda eu tinha trabalhado com atendimento ao cliente, né? E eu nunca tive, assim, um ego de falar, eu tô te cobrando, sabe? Eu tratava ele como o que ele era, que ele era um cliente do banco, né? Então eu sempre era muito, assim, elogiada pelo setor de qualidade, sempre ganhava chocolate, sabe? Elas elogiavam, davam ali uma boa avaliação. E eu pensei, cara, que trabalho legal que elas fazem, porque elas faziam isso, né, de fazer essa avaliação e tal, e elas também faziam alguns treinamentos, assim, de atendimento. E eu vi a gente virando o olho, sabe, assim, e eu pensava, gente, mas isso é tão legal, assim, é você desenvolver pessoas dentro do ambiente de trabalho. Pessoas que às vezes estão cansadas, que querem, Lara ganhava por escala, né, que querem ganhar mais e não sabem o que tá faltando no atendimento. Quando eu entendi que existia essa profissão, eu queria ser isso, sabe? E para trabalhar nessa área delas, né, de qualidade, os cursos eram pedagogia, RH e psicologia. Eu foquei muito em psicologia na época, mas não consegui nota, fui bolsista, né? Não faltou muito. Eu acho assim, que se eu tivesse esperado pro ano seguinte, eu tinha conseguido o corte. Mas deixei pra lá, falei, como eu passei em pedago e já era a faculdade que eu sempre quis, né, falei, eu vou, e pra trabalhar no que eu quero, né, também, que é ali no desenvolvimento de pessoas, inclusive, junto ao RH, o pedagogo tem um trabalho muito, muito interessante, né, porque a gente, na faculdade, a gente estuda essa parte do comportamento desde o desenvolvimento, né, e uma coisa que é inegável, é que a gente lida com crianças grandes, né? A maioria das pessoas, gente, se você for lá no meu canal, você vai me ouvir falando isso direto. A maioria das pessoas, elas são crianças ainda, elas não estão adultos, sabe? Então, foi muito interessante ter feito a faculdade nesse foco, né, que era de pedagogia empresarial,
porque depois eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da empresa, fazendo esse trabalho que eu já queria Legal. desde lá da faculdade, não dessa empresa, né, já era outra. E trabalhar no desenvolvimento de pessoas é algo que eu amo. Eu gostava de ver as pessoas trabalhando motivadas, eu gostava de que a segunda-feira não fosse um saco, sabe? Eu gostava de trazer dinâmicas, de incentivar. Porque trabalhar, a gente vai ter que trabalhar, né? Eu tive um professor da faculdade que criticou essa minha visão, porque ele achava que isso era injeção de capitalismo, né? Ah, mas você quer que as pessoas trabalhem mais felizes para produzir mais. Que seja! Mas assim, eu quero que as pessoas trabalhem felizes, porque ela vai ter que trabalhar, né? De qualquer jeito a pessoa vai ter que trabalhar. Então que seja feliz, né? Então eu cheguei a trabalhar com isso, trabalharia super hoje em dia de novo, mas eu percebo que perdi a mão do que eu ia falar. Que ótimo. Eu percebo que perdi o fio da meada. Mas o que eu ia falar é que na sua fala eu percebi alguns pontos que é legal também a gente retomar, que o primeiro é que nem todo mundo precisa sair correndo do ensino médio e entrar na faculdade, né? O segundo é que tem muitos cursos que a gente não sabe quais as áreas dentro do curso, por exemplo, pedagogia, né? Pedagogia empresarial, que não é uma coisa que o pessoal fala muito, né? Não fala. Não fala. Nem na faculdade. Nem na faculdade, né? Então, uma coisa assim que pode nunca passar na cabeça do adolescente, do jovem, porque nunca ouviu falar. Eu mesma, assim, nunca tinha ouvido falar, assim, conhecer uma pessoa que trabalhou com isso, então é muito, muito bom. E também a questão de você se espelhar em alguém, né? Você viu ali o trabalho, e essa é uma maneira muito legal da gente escolher a nossa profissão. Sim. Né? Da gente ver alguém atuando e falar, caramba, eu queria fazer isso, né? Então, às vezes, não é só com teste vocacional, é na observação, né? O autoconhecimento entra aí também. Sim, com certeza. Então, muito bom. Mas você chegou a trabalhar em escola, com criança? Trabalhei. E aí entrou um grande dilema na minha vida, né? Porque eu fui fazer estágio, né? Porque tinha que fazer. Então, saí dessa empresa de telecobrança para me dedicar aos estágios, né? E me apaixonei pela educação, né? Principalmente pelas crianças de 6, 7 anos ali, né? Já na primeira etapa do ensino fundamental. A alfabetização em si foi algo que eu amei, porque a alfabetização, eu sou muito observadora, né? Que nem você falou, observei as pessoas. Sim. A alfabetização, se você entende o que tá por trás disso, você leva isso para qualquer coisa que você precise aprender. Porque é constância, é entender que às vezes regride um pouco, é entender que é o tempo de cada um, é dedicação, assim, olha, me arrepia de falar, de tanto que eu gosto de alfabetização. Mas esse conceito por trás da alfabetização, a gente aplica em qualquer coisa. Qualquer coisa. Nenhuma criança vai ser alfabetizada se ela não tiver constância no comprometimento dela com a alfabetização, né? E aí, lógico que não só dela, né? Existe o comprometimento da família, da escola e de todos os envolvidos ali na alfabetização. Mas é o conceito por trás de qualquer aprendizado. E isso eu aprendi observando as crianças, né? A forma como as crianças comemoram ali as conquistas foi uma coisa que também me marcou. A forma como as crianças resolvem os problemas entre elas. É demais, gente. Foi uma coisa que também me marcou. Então, assim, toda essa troca que eu tive com as crianças do ensino fundamental me fizeram apaixonar mesmo pela educação. E aí eu entrei nesse dilema, sabe? Ai, meu Deus, e agora? Eu vou pro foco que eu tinha desde o começo ou eu vou pra área da educação? Eu cheguei a trabalhar também com educação infantil, né? Porque tinha que ter ali o estágio. Já não sou tão apaixonada quanto pela educação do ensino básico. A educação infantil aqui no Brasil... Em alguns aspectos ela agride a criança, assim, num sentido de que... Ai, gente, aí é uma visão minha, tá? E eu não vou nem estar falando do que eu aprendi na faculdade. Não vou estar falando de teoria. Pra mim, a criança não tem um desenvolvimento pleno do 0 a 3 anos na escola, assim, sabe? Porque não é possível, sabe? Eu sei que falando de estrutura, de currículo, de teoria, de Piaget, eu sei que é possível, sabe? Mas pra mim, Juliane, porque a criança ela tem o tempo dela, ela tá num aprendizado tão dela até os 3 anos que pra mim, assim, não rola, sabe? Eu não consigo olhar para a criança ali na creche, né, nessa idade,
de uma forma absolutamente saudável, principalmente falando em período integral, sabe? Eu odeio escolinha de período integral e eu entendo que é uma idade que muitas crianças estão porque não tem com quem ficar, né? Então, assim, essa experiência da educação infantil me matava. Tinha crianças, né? Eu fiz um estágio também obrigatório em escola particular e tinha crianças que chegavam às 7 da manhã e iam embora às 7 da noite, sabe? Mas é porque, assim, é a família, não tem o que fazer, vai ficar com quem? Não tem o que fazer. Mas olhando para a criança, me machucava. Mesmo entendendo que existe uma história por trás, que não é maldade de ninguém. Então, assim, na educação infantil, eu já tive um outro lado. E era tão difícil, assim, a minha relação com a educação infantil, que eu fiz meu TCC sobre isso. Porque eu não conseguia pensar em outra coisa, sabe? Então, eu fiz muito meu TCC pautado na minha visão. E, claro, né, TCC, você não foge mas você tirou da onde? Você não foge, né? Então, claro que eu usei autores, né, e teóricos ali que respaldavam aquilo que eu estava defendendo. Mas já não vejo, assim, eu jamais aprendi com o negativo do que da educação do ensino básico, que eu aprendi porque eu falava, gente, é genial, é incrível, sabe? Foram 2 lados aí da educação que eu vivenciei. Na educação a gente tem muito disso, a gente tem um sentimento intenso de, cara, isso muda as pessoas, muda a sociedade. Ao mesmo tempo a gente fica um pouco frustrado com algumas realidades que a gente fala, cara, como que eu vou mudar isso? Não tem, porque não depende só de mim, é uma coisa muito mais ampla, né? E isso acaba incomodando a gente real, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com a dança, que foi onde a gente se conheceu, né? E se você levou isso, na verdade, se você levou isso pra escola, ou se você já tinha saído da escola, os ensinamentos, assim. Eu ainda eu me formei em 2018, né, colei grau ali em 2019, e em 2019 e em 2021 eu trabalhei como eventual, né, em 2021 tive uma sala por bastante tempo como eventual, uma mesma sala. Então eu continuei assim na educação meio que por tabela, né, nada muito, muito fixo, então acaba que eu vivenciei as 2 coisas ao mesmo tempo. Mas, falando de dança, Márcia, sempre foi muito impresso em mim, sabe? Eu sempre gostei muito de dança. E na faculdade eu cheguei a fazer um trabalho, eu fiz na verdade sobre todas as todas, né? Sobre as 5 principais linguagens da arte. E a dança foi a parte do grupo que eu quis apresentar, justamente porque eu sei que os meninos, por exemplo, agora eles conseguem ter mais acesso, né? Mas é recente que os meninos têm acesso de uma forma mais livre a escolher uma modalidade de dança. Quando escolhe uma modalidade de dança, espera-se que seja um hip hop, por exemplo, né? Sim. Então eu falei muito dessa questão da dança nesse trabalho, né, na faculdade, dessa questão da dança no papel do desenvolvimento da criança e do ser humano, né? E eu, Juliane, sempre gostei muito de dançar, sempre gostei de me movimentar, sempre quis fazer escola de dança, assim, né? Tanto que é um sonho de criança que eu realizei adulta, poder dançar numa escola de dança, participar de um espetáculo. E eu fui ter internet na minha casa muito tarde mesmo, tipo, eu já era casada. Deve ter sido lá pra 2013, assim, sabe? E eu já fazia terapia, eu tive acesso à terapia antes de ter acesso à internet, assim, de liberadona, né? E eu lembro que eu falei pra minha psicóloga, eu falei, ai, Ruth, a Ruth é o nome da minha mesma psicóloga até hoje. Falei, ai, Ruth, agora que eu tô com internet em casa, é muito surreal lembrar, né, de como eram as coisas. Agora que eu tô com internet em casa, eu posso ficar fazendo aula de dança no YouTube, sabe? Então, assim, sempre foi muito meu, assim, sempre que eu podia colocar dança na minha vida, eu colocava. E quando eu passei a dançar mesmo, né, quando eu entrei, principalmente esse ano, pra modalidade de sapateado, eu lembrei da alfabetização. Porque o sapateado é difícil, o sapateado é constância, até você limpar, né, assim, uma sequência é muito trabalho. Não só o sapateado, né, já fiz um pouco de jazz, cada modalidade tem os seus desafios. E como o sapateado você depende de fazer o som, né, pra mim é um desafio muito grande, assim, de ter
essa questão da prática, sabe? E da humildade, né? Porque existe a comparação e o adulto faz muito isso com a criança, de comparar a criança que já tá lendo com a criança que ainda não tá lendo. Então, assim, como eu tava trabalhando esse ano, né, com a alfabetização, era segundo ano, mas era um segundo ano bem primeiro ano, por conta de como foi 2020, né? Com a alfabetização, e eu tava ali penando no sapateado, eu sempre fazia a relação, assim, das experiências, sabe? De como os desafios pro resto da vida, eles são sempre pautados, assim, nas dificuldades, né? Em você enfrentar, de fato, as dificuldades. E o bonito da criança é que ela não desiste, né? A criança não desiste, até porque ela não tem opção, né? Então, se você se coloca um desafio onde desistir não é uma opção, você vai, sabe? Você faz, você se empenha naquilo. Então, eu sempre fiz essa relação falando de mim, né? Mas falando das crianças, eu sempre trouxe essa importância antes, né? Antes de entrar pro sapateado, antes de fazer yoga, porque yoga também me trouxe essa relação com o corpo, mas eu sempre entendi a importância de ser inserido na escola, que a criança soubesse desenvolver o corpo dela, sim, sabe? Assim, de movimento, até de equilíbrio, né? Isso a gente estuda mesmo, né? Ali de 2 a 4 anos, antes também, né? Mas ali da questão do equilíbrio, de coisas básicas, né? Da etapa que a criança vai passando. Mas depois de uma fase já não se fala mais disso, né? Mas tem adulto que não tem noção de lateralidade, porque não foi trabalhado isso na infância, né? Então é muito pra mim, é tudo uma coisa só, Márcia. Até difícil de responder, porque é tudo muito conectado. Eu também queria fazer outras 2 perguntinhas, né? Que estão assim, ligadas. Para quem tem interesse em fazer pedagogia, um conselho, né? E também, no seu caso, que hoje você também não está trabalhando como pedagoga, né? Não. Um conselho para quem trabalha como professor e quer procurar fazer outras atividades, quer sair um pouco da área da educação, assim. Um conselho para quem quer entrar e um conselho para quem quer sair. Para a área da educação, eu sei que existe uma ideia romantizada, né? De que, mas é um chamado, né? E que eu mesmo usei, né? Essa ideia romantizada. Eu não gosto da ideia romântica, porque isso descaracteriza o professor, né? Mas ao mesmo tempo, né? Eu falei no começo que eu sempre senti isso dentro de mim. A aptidão eu acho que a pessoa tem que ter, sabe? Porque ela vai trabalhar com seres humanos, né? Independente da faixa etária. Se for para criança, pior ainda, né? Mas independente da faixa etária, ela vai trabalhar com seres humanos, e o ser humano não é só a matéria que ele vai aprender. Ele tem sentimentos, emoções, né, questões, famílias. Eu sou muito fã de Vygotsky, ele traz muito a questão da relação com o meio, de onde a criança é inserida. E pra mim tudo isso importa, né, que é o senso de comunidade. Então, se você vai se propor a trabalhar numa profissão dessa, né, com toda essa complexidade, que encare essa complexidade, sabe? E aí onde que entra o chamado que não é romântico? De entender que não é fácil, sabe? Se você não tiver amor por aquilo, dificilmente vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E assim, é até doído de falar isso, mas a quantidade de professoras péssimas que tem, e não é porque a pessoa não sabe aquilo teoricamente, é porque na execução, às vezes não tem didática, às vezes não tem paciência, né? Você vai trabalhar, eu falei, né? Isso acho que eu falei no meu vídeo, né? Que eu não tenho muita paciência com adolescente. Então não tem como eu ser professora de adolescente. Sim. Se eu tenho paciência com criança, então com criança dá pra ter. Então assim, são coisas mínimas a partir do autoconhecimento mesmo, sabe? E por mais que ninguém trabalha por amor, né? Porque a gente vive num sistema capitalista e a gente precisa de dinheiro pra viver, pra fazer nossas coisas. Então, por amor, ninguém vai trabalhar. Mas com amor, sim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado no discurso quando se fala de trabalhar por amor, quando se fala de trabalhar por chamado, pra não passar uma ideia romântica, mas que essas coisas, querendo ou não, estão por trás dessas decisões, sabe? Eu acho que essas perguntas têm que ser feitas, assim, a própria pessoa, ela tem que ter essa consciência. E quanto a sair, né, que foi essa outra questão que você trouxe, o professor, né, falando assim, principalmente de mim, né, não posso falar por todos,
Mas o professor que ele estudou para ser professor por uma aptidão dele, né? Por algo que já é muito dele, nunca deixa de ser professor, sabe? Eu não acho que sair da sala de aula é o que desconecta o professor da profissão. Então, eu continuo trabalhando muito com comunicação, eu continuo trabalhando no desenvolvimento de pessoas, né, que era o que eu já queria desde quando eu comecei a fazer faculdade. Quando eu olho para uma pessoa, geralmente eu olho para a criança dela, sabe? Eu trago isso muito no meu discurso, que eu gosto de olhar a criança que ela traz, o porquê que ela se comporta de determinada forma, o que aconteceu lá na infância, né? Em que momento ela parou. Né, tem adulto que só cresceu na idade, mas parou lá nos 7 anos, parou lá nos 4 anos. Então, o que será que aconteceu, né? Que essa criança parou lá e ficou. Então, eu trago muito isso pro meu trabalho até hoje. Mas falando de transição de carreira, né? Inclusive agora em 2022 eu quero trazer sequência de vídeos sobre isso pro meu canal. Pra mim, Juliane, o que me movimenta é desafio, sabe? Não adianta, assim, eu gosto mesmo de estar com a cabeça fervendo. E eu entendi, assim, 2020, né, foi um divisor de águas pra todo mundo, né? Pra quem infelizmente perdeu alguém, pra quem não perdeu, mas ficou ali naquele momento, pra quem passou por dificuldades, pra quem não passou, foi um divisor de águas na vida de todo mundo. E uma coisa que me fez parar pra pensar foi justamente no o que eu tô fazendo aqui, assim, sabe? E o ser humano, gente, e aí de novo a gente vai falar do capitalismo, né? O que é a vida de um adulto, se não a profissão, assim, sabe? Porque a maior parte do tempo a gente tá envolvido com o nosso trabalho, né? Então, claro que a gente tem a nossa família, a gente tem a nossa religião, a gente tem o nosso lazer, mas se a pessoa que já chegou na vida adulta, que estiver assistindo esse vídeo, ela sabe que o que mais ocupa o tempo dela é o trabalho, né? Então, que nesse trabalho eu tenha desafio, que nesse trabalho faça sentido, que nesse trabalho eu possa desenvolver cada vez mais. Então, eu não acho nem assim que é o sair, sabe? Eu acho que tá. Você, Marcinha, por exemplo, você recentemente saiu de sala de aula, mas você tá fazendo mestrado, né? Então você ainda é professora, né? Vai continuar sendo professora. E você pretende continuar dando aula depois ou não? Sim. Agora, se você não pretendesse, né, mas fosse ficar em qualquer outra área, você ainda tá trazendo essa bagagem enquanto professora, né? Então eu acho muito que uma vez impresso pra sempre, sabe? Isso é bom, né? Porque a gente não tem que ter medo, né? De explorar outras áreas, né? Ai, não, mas eu estudei isso, e se eu não estiver fazendo aquilo, o que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão fazer? Tipo, dane-se, né? Você tem que ir atrás do propósito da sua vida, né? Você acha que é propósito ali de cumprir, né? Que você tem que fazer. Eu acredito muito em propósito. Então, eu também. Ju, foi muito bom estar com você aqui. Obrigada também por compartilhar a sua experiência, que eu acho que é muito, muito forte, muito relevante essa história. E aproveitar para fazer, né, a divulgação do canal da Ju, Juliane Esmeric. Deixa o link pra ele. Deixa o link aqui, se inscrevam lá também. Tem toda semana vídeo? Tem 2 vídeos por semana pelo menos. 2 vídeos por semana. E agradecer que, né, a disponibilidade, né, o tempo hoje, as pessoas estão tão corridas, né, que não tem um tempo de tomar um café junto, né, de trocar uma ideia, de se conhecer. E estou muito feliz aqui com a sua presença. Eu que agradeço, Marcinha. Foi um prazer trabalhar aqui com você hoje, gravar esse vídeo, me apresentar um pouquinho aí para os seus seguidores. Tá bom. Muito obrigada. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.